Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Jonas, ok? Jonas Almeida, sou professor de Física. Pessoal, vamos resolver o exercício 13 da lista que eu passei para vocês resolverem, ok? Sobre dilatação térmica volumétrica dos líquidos. Esta é a aula de número 40, ok? Antes de nós resolvermos a aula de número 13, eu gostaria de explicar para vocês o que é um bulbo de vidro com capilar, ok? Essa figura aqui representa um bulbo de vidro com capilar. O que é um bulbo de vidro com capilar? Na verdade, um bulbo de vidro com capilar é um termômetro, tá certo? Todo termômetro ele tem um bulbo e um bulbo de vidro com um capilar. O bulbo é essa parte aqui, ó, arredondada, que está aqui embaixo, ok? Nessa parte inferior. Então isso aqui é o bulbo de vidro. Isso aqui é um bulbo de vidro e esta haste que se projeta para cima, ela é chamado de capilar, ok? É capilar. Ela é feita de vidro também, ela é oca, tá certo? Ela é um furo aqui, revertido com, aliás, é tipo um tubo, tá? Um tubo de vidro. Na verdade é um tubo aqui. É um tubo de vidro bem fininho, ok? Que é chamado de capilar. Então, quando você vai aferir a sua temperatura, você geralmente coloca esse termômetro embaixo do braço. Aí o seu corpo ele aquece esse bulbo aqui, aquece o mercúrio que está dentro desse bulbo. O mercúrio é aquecido, ele começa a dilatar, ele começa a subir aqui. Ele começa a subir e aí ele para exatamente no valor da sua temperatura, ok? Aí vamos supor aqui que esse termômetro aqui de mercúrio, ele começou a dilatar aqui o mercúrio e parou aqui na posição 38. Então você está com 38 graus e, portanto, você está com febre, ok? Então isso aqui é um bulbo de vidro com capilar. Capilar é esse tubo de vidro aqui, onde o mercúrio, quando sofre um processo de dilatação, ele sobe por esse tubo de vidro, que é o capilar, até um determinado valor. Ele sobe uma determinada altura aqui, olha. Essa altura aqui que ele sobe, aí onde ele subiu aqui, nós vamos aferir aqui o valor da temperatura, tá certo? Então, dito isto, nós vamos fazer agora a questão de número 13, ok? Que é uma questão sobre justamente o bulbo de vidro com capilar, tá certo? Eu coloquei aqui, olha, o bulbo de vidro. O bulbo é essa parte. Aí esse material que está aqui dentro do bulbo geralmente é mercúrio, né? Porque ele tem um alto coeficiente de dilatação volumétrica. Então quando ele é aquecido, ele rapidamente aumenta o volume. Esse volume sobe e onde ele parar aqui vai marcar o valor da temperatura, ok? O que está sendo pedido nesse problema? Olha, a questão de número 3 é uma questão do ITA, ok? Então é uma questão importante. Um bulbo de vidro cujo coeficiente de dilatação linear, veja bem, ó, está sendo fornecido o coeficiente de dilatação linear. Então, essa informação ela é relevante. Por quê? Porque nós não trabalhamos diretamente com o coeficiente de dilatação linear, e sim o coeficiente de dilatação volumétrica. Lembrando que para nós obtermos o coeficiente de dilatação volumétrica, nós temos que multiplicar o coeficiente de dilatação linear por 3, tá? Então, um bulbo de vidro está ligado a um capilar. Está ligado a um capilar, tá certo? O bulbo, olha, está ligado a um capilar. Essa parte aqui, olha, é o capilar, ok? Do mesmo material, ou seja, é um bulbo de vidro. O vidro que constitui esse bulbo é o mesmo vidro, não é um vidro diferente que é formado, que é constituído por esse capilar, ok? Está ligado a um capilar do mesmo material. A temperatura de menos 10 graus Celsius, a área da seção do capilar, olha só, a área da seção do capilar. Esse capilar aqui, olha, ele tem uma seção transversal. Se eu der um corte aqui, ó, se eu der um corte aqui, por exemplo, e olhar aqui
esse capilar ele vai ter uma área. Geralmente essa área ela é uma área circular, ok? Esta área aqui, ó, a área da seção, a área da seção do capilar, ok? É dado aqui a área da seção do capilar. E vamos continuar lendo aqui. A temperatura de menos 10 graus Celsius, a área da seção do capilar é 3,0 vezes 10 a menos 4, ok? 10 elevado a menos 4. Esse 4 aqui é expoente. Eu esqueci de colocar aqui como expoente, tá bom? E todo o mercúrio, cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 180 vezes 10 a menos 6, ocupa o volume total do bulbo, que está a a esta temperatura é 0,5 centímetros cúbicos, ok? Então ele está dizendo o seguinte, olha, que a essa temperatura aqui, a seção desse capilar é 3,0 vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados, entendeu? E todo o mercúrio, cujo coeficiente é esse aqui, ocupa o volume total do bulbo que a esta temperatura é 0,500 centímetros cúbicos. Então essa temperatura aqui de menos 10 graus Celsius, a seção é do capilar é 3,0 vezes 10 a menos 4, e o volume de mercúrio que está contido aqui dentro deste bulbo aqui, olha, deste bulbo, ou seja, esse volume aqui, ó, esse volume inicial que está aqui contido dentro deste bulbo é 0,500 centímetros cúbicos, ok? Só que depois que esse bulbo ele é aquecido, esse volume aqui, olha, ele vai subir. Não vai ser mais 0,5, ele vai subir, ok? Mas por enquanto aqui, olha, o volume que está aqui a menos 10 graus Celsius é 0,500 centímetros cúbicos, ok? Então vamos lá, colocar os dados aqui. Aí o problema está pedindo o seguinte: o comprimento da coluna de mercúrio a 90 graus será. Então, quando esse bulbo aqui, pessoal, ele for aquecido, ok? Ele tá, eu coloquei aqui 35, mas não é 35 aqui não, tá? Porque foi uma imagem que eu copiei da internet. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui, vou riscar, aliás, tá? Então esse bulbo aqui, olha, ele está numa temperatura inicial de menos 10 graus Celsius, ok? E esse volume aqui, ó, a essa temperatura, esse volume aqui, ó, esse volume aqui de mercúrio que está dentro do vidro do bulbo, esse volume aqui de Hg, o mercúrio é representado por Hg, é igual a 0,500 centímetros cúbicos, tá certo? Aí depois esse bulbo ele é aquecido até 90 graus Celsius. Aí esse mercúrio ele começa a dilatar. Ele começa a entrar aqui pelo capilar, começa a dilatar, percorre o capilar, aí ele chega até uma determinada altura aqui, ó. O problema está pedindo qual é esta altura aqui, ó. Qual é esta altura aqui? A altura do... Aliás, a altura na verdade, essa altura aqui, né? Essa altura aqui, ok? Essa altura aqui, ó. Ele estava aqui, rente aqui, aí ele subiu, ele dilatou. Então, qual é esta altura aqui? Essa altura aqui eu vou tirar isso aqui, tá? Não é essa altura aqui, não. Eu coloquei aqui, mas na verdade é essa altura aqui, ó, tá? Qual é essa altura aqui, ó, pessoal, que subiu? Essa altura que subiu aqui é o valor que dilatou do mercúrio, tá certo? Só que não é exatamente aqui, esse valor que dilatou do mercúrio é uma dilatação aparente. Por quê? Não é a dilatação real. Porque o bulbo, o mercúrio quando dilatou, parte do volume do mercúrio que dilatou foi preenchido pela variação do volume do bulbo como um todo, ok? Porque o bulbo como um todo, o bulbo e o capilar, eles dilataram também. Então, primeiramente aqui, pessoal, esse volume de mercúrio que dilatou foi preenchido pelo espaço que foi gerado pela dilatação do bulbo e do capilar, e depois, sim, começou a subir, ok? Então, eu tenho que
vou colocar primeiramente aqui os dados do problema, para vocês entenderem, tá certo? Vamos lá. Então eu tenho aqui um bulbo de vidro, cujo coeficiente de dilatação linear. Então aqui eu tenho o que? O alfa. O alfa do vidro, que é igual a quanto? 3 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Ora, aqui eu tenho o alfa do vidro. Eu não trabalho com o alfa do vidro. Eu trabalho com o gama do vidro. Só que o gama do vidro, eu sei que o gama do vidro é 3 que multiplica o alfa do vidro, tá certo? Então o gama do vidro será quanto? 3 vezes quanto? Vezes o alfa, que é 3 vezes 10 elevado a menos 6. Tá certo? Então o gama do vidro será de quanto? 3 vezes 3 é igual a 9. 9 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Ok? Eu acabei de determinar aqui o gama do vidro. Tá certo? Vamos continuar aqui lendo o problema para nós obtermos mais algumas variáveis. Está ligado a um capilar do mesmo material. A temperatura de menos 10 graus Celsius, ou seja, a temperatura inicial, né? A temperatura inicial é igual a menos 10 graus Celsius, ou seja, esse bulbo, esse capilar e o mercúrio também que está contido dentro desse bulbo estão a temperatura de menos 10 graus Celsius. Então, estão assim numa temperatura abaixo de zero, ok? Então, a temperatura de menos 10 graus Celsius, a área da seção do capilar é 3,0 vezes 10 a menos 4. Ok? Então, a área da seção transversal, eu vou colocar aqui, ó, a área da seção do capilar é igual a quanto? 3,0 vezes 10 elevado a menos 4, o que? É a área, é centímetros quadrados. Ok? E todo mercúrio, cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 180, ou seja, o problema está dando aqui o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica do Hg, que é o mercúrio, é igual a 180. 180 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Vocês observem bem que o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é 180 e o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é 9, tá certo? É 9. Então o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é 20 vezes, né? 2 vezes 9 é 18, então é 20 vezes maior do que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, tá certo? É por isso que o mercúrio ele vai dilatar muito mais do que o vidro, né? O bulbo, ok? Tá certo? Então este bulbo, pessoal, ele ocupa um volume total, o volume do bulbo, o total do bulbo, que está a esta temperatura é 0,500 centímetros cúbicos. Então o volume do bulbo, né? Que eu vou chamar de volume inicial, é igual a 0,500, ok? Centímetros cúbicos. Esse 0,500 você poderia colocar 0,5, que é o mesmo valor, tá ok? Aí o problema pede o seguinte: determinar o comprimento da coluna de mercúrio a 90 graus. Então, quando a temperatura for igual a 90 graus, qual é o comprimento da coluna de mercúrio? Então é a altura que ele está querendo, né? É a altura da coluna de mercúrio. Ou seja, pessoal, é essa altura aqui, ó. O bulbo está aqui, ó, inicialmente. Aí depois que ele dilata aqui, ó, ele fica nesta altura, ok? Nesta altura aqui, ó. Tá certo? Fica nesta altura aqui, pessoal. Deixa isso aqui para... Pronto. Esta altura aqui. Não estava conseguindo escrever direito porque essa aqui se projetou para cá e me atrapalhou. Mas tudo bem. De vez em quando isso acontece. Tá certo? Deixa eu voltar aqui. Ok. Então, olha só. O problema está pedindo essa altura aqui, ó.
tá certo? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula esta altura, ok? Aqui no próximo slide eu gostaria de informar para vocês quais os passos que nós temos que tomar para calcular aquilo que se pede, que é aquela altura da coluna de mercúrio, tá? Primeiramente, pessoal, eu vou determinar a dilatação do mercúrio, que é o delta VHG, ok? É o delta VHG, que é a variação do mercúrio, HG é mercúrio, ok? A variação do volume do mercúrio. Depois eu vou determinar a dilatação do bulbo de vidro, ok? A dilatação do bulbo de vidro, ok? E aqui, quando eu falo dilatação do bulbo, o bulbo ele é formado pelo bulbo e pelo capilar também, a dilatação de tudo, ok? Tudo que é de vidro lá, que está dentro daquele termômetro, tá certo? Primeiramente eu vou estar aqui, vou determinar, primeiro passo aqui, vou determinar a dilatação ocorrida no volume de mercúrio. Quando aquele volume de mercúrio ele dilata, tá certo? Aliás, ocorre a variação de temperatura, aquele volume de mercúrio ele aumenta. Então, de quanto foi esse aumento? Vou determinar aqui, ok? Para me obter a variação da dilatação do mercúrio, eu preciso de quem? Preciso do gama do mercúrio. Eu tenho gama do mercúrio? Tenho. Eu preciso do volume inicial, ok? Do mercúrio. Eu tenho o volume inicial? Tenho, ok? Eu tenho a variação de temperatura? Tenho também. Então pronto, eu tenho tudo, ok? Tudo que eu preciso aqui para fazer esse cálculo, eu disponho. Então eu vou fazer o cálculo, mas primeiramente aqui eu vou colocar aqui os dados, né? Eu disse que eu tenho os dados, então eu vou colocar aqui primeiro os dados e aí nós vamos resolver. Ok? Pessoal, quanto é o gama do mercúrio? Está aqui, o gama do mercúrio está aqui, ó. O gama do mercúrio é 180 vezes 10 a menos 6. Então aqui o gama do mercúrio, é igual a 180 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Qual é o volume inicial, pessoal, do mercúrio? Ora, o volume inicial é 0,500, lembra? 0,500 centímetros cúbicos. O problema diz, quando o bulbo está naquela temperatura de menos 10 graus Celsius, o volume tem esta quantidade aqui de mercúrio dentro do bulbo, 0,500 centímetros cúbicos. Pessoal, qual é a variação de temperatura? Eu tenho. Por que eu tenho a variação de temperatura? A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então a variação de temperatura, qual é a temperatura final? Ele fala o seguinte, para determinar o comprimento da coluna de mercúrio, quando a temperatura for 90 graus Celsius, a temperatura final. Ora, a temperatura inicial era menos 10, tá certo? Então nós vamos agora calcular, colocar esses valores aqui. Então a temperatura final era quanto? Era 90 menos a temperatura inicial. Vou colocar um parêntese porque a temperatura inicial era negativa. Então, na verdade, ocorreu aqui, pessoal, uma variação de temperatura de quanto? Menos com menos é mais. Então, a variação de temperatura foi de quanto? Foi de 100 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura. Agora sim, eu posso determinar qual foi o valor da dilatação volumétrica do mercúrio, ok? Qual é o valor da dilatação volumétrica do mercúrio? Vamos lá então. O delta, vou colocar aqui, eu vou separar, vou fazer um tracinho aqui, ok? Só para separar, tá? Pronto, aqui são os dados. Agora eu vou calcular o delta VHG, né? A variação do volume de mercúrio. É o gama HG, o gama do mercúrio, multiplicado pelo volume inicial do mercúrio, tá certo? Multiplicado pela variação de temperatura. Eu vou só fazer as contas aqui agora e vou determinar este volume que dilatou. O gama do mercúrio é 180. 180 vezes 10 elevado a menos 6, multiplicado pelo volume inicial. Está aqui o volume inicial, 0,500, né?
sem necessidade de colocar esse 500 aí, mas tudo bem. Vezes o delta θ, acabei de determinar que é 100, é a variação de temperatura. Agora vou fazer aqui as multiplicações e vou determinar o delta VHG, ok? Como é que eu faço essa conta aqui, pessoal? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu enxerguei aqui de uma forma de fazer, eu vou fazer dessa forma, ok? Veja bem, eu vou multiplicar 500 vezes 100. Quando eu multiplico 500 vezes 100, pessoal, essa vírgula anda duas vezes. Como aqui tem 100, 2 zeros, então a vírgula vai andar duas vezes para a direita. Olha. Uma, duas, vai ficar igual a 50. Ok? Olha. Uma, 5, mais uma, 50. 50,0 que é 50. Esses vezes 0,500 vezes 100. Ok? Agora, pessoal, eu vou multiplicar aqui 18 multiplicado por 5, tá certo? Então, delta VHG é igual. Pessoal, quanto é 18 multiplicado por 5? Eu vou colocar bem aqui, olha. 18 vezes 5 dá quanto? 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 1, 4 e 1. Aliás, 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5 e 4, 9. Então aqui eu tenho 90, ok? 18 vezes 5 é igual a 90. Só que tem esse zero aqui, ó, e mais o zero. Então eu vou colocar dois zeros. 1, 0, 2 zeros. Vezes o que, pessoal? 10 elevado a menos 6. O que, pessoal? Centímetros cúbico, porque é volume. Tá certo? Só que aqui tem muito zero aqui, olha. Tá? É muito zero aqui. Eu vou transformar isso aqui, pessoal, em potência. Vamos fazer uma multiplicação aqui, uma operação, para poder ficar 10 elevado a menos 4. Aí você perguntaria, por que, professor? Porque aqui, pessoal, eu tenho, olha só, eu tenho uma área aqui, ó, que é 10 a menos 4. Lá no final, eu vou precisar fazer uma conta, e essas potências de base 10, ela tem que estar toda na mesma base. Tá certo? 10 elevado a menos 4. Ou então 10 elevado a menos 6. Eu escolhi 10 a menos 4, então eu vou fazer 10 a menos 4. Então, delta, olha só, HG é igual. Olha só, para ficar 10 a menos 4 aqui, eu tenho que somar 2 a esse menos 6. Para me somar 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 90, ao invés de 9.000, eu vou colocar 90 vezes 10 ao quadrado, ok? Vezes 10 elevado a menos 6. Pessoal, 10 ao quadrado é 100. Se eu multiplicar 100 por 90, é 9.000, ok? Por que eu fiz isso? Porque eu quero que apareça aí uma potência de 10 elevado a menos 4. Como é que vai surgir essa potência? Agora, olha só. Eu tenho aqui produto de potência de mesma base, repito a base e somo os expoentes. Então, eu vou pegar menos 6 mais 2. Vou somar esses dois aqui, ó. Então, delta VHG é igual a 90 vezes 10 elevado menos 6 mais 2 vai ser quanto? Menos 4. Menos 4 quanto? Centímetros cúbicos. Então pronto, já fiz o primeiro passo, tá, ok? Determinei o volume do mercúrio que dilatou, ok? Eu determinei o volume do mercúrio que dilatou. Só que para mim, terminei a conta? Não, pessoal. Porque eu tenho que saber, pessoal, para me determinar aquela altura de mercúrio, que o problema está pedindo aqui, olha. Essa altura aqui, ó. Essa altura, eu tenho que determinar, pessoal, qual é o volume que está dentro do capilar, ok? Isso aqui é o capilar. Eu tenho que saber qual é o volume que está dentro do capilar. Para mim saber qual é o volume que está dentro do capilar, eu vou ter que... Esse volume aqui, ó, que dilatou, não é o volume que foi para dentro do capilar. Entendeu? Somente esse volume aqui. Ok? Porque esse volume que dilatou, ele também preencheu o volume vazio gerado pelo bulbo e o capilar, quando o bulbo e o capilar dilatou também. Ok? Então, quando o bulbo e o capilar são aquecidos, eles dilatam, só que dilatam menos. Aí o mercúrio dilata, só que uma parte que dilatou do mercúrio vai para esse espaço vazio que foi gerado pela dilatação do bulbo. Tá certo? Ele vai preenche primeiro esse espaço vazio, aí depois começa a subir aqui o capilar. O volume do mercúrio começa a subir para percorrer o capilar. Então eu preciso saber esse volume que está dentro do capilar.
Ora, pessoal, esse volume que está dentro do capilar é o volume do mercúrio que dilatou menos subtraído do volume do vidro que dilatou. Entendeu? É aquela parte restante. Então eu já sei aqui qual foi o volume do vidro que dilatou. Foi 90 vezes 10 a menos 4. Mas agora eu preciso determinar o volume preciso determinar o volume do bulbo, tá certo? O volume do bulbo. Então eu vou fazer um traço aqui, olha, e vou determinar agora aqui, olha, o volume do bulbo de vidro e o capilar. Então o volume, olha só, ΔV do vidro. Quem é o ΔV do vidro? É o gama do vidro multiplicado por quem? Pelo volume inicial, tá certo? O volume inicial multiplicado pela variação de temperatura, ok? Deixa eu colocar aqui, colocar mais para cá, porque não está dando certo aqui. Pela variação de temperatura, ok? Isso aqui é do vidro, tá? É o volume inicial que está dentro do bulbo. Esse volume também é 0,5, tá? Então olha só, o ΔV do vidro, a variação do volume do vidro, que é o bulbo mais o capilar, ok? É o gama do vidro. Quanto vale o gama do vidro? Aquele valor que eu falei que era baixo, né? Tá aqui, olha. Esse valor, o gama do vidro, tá aqui. 9 vezes 10 a menos 6. Então vamos para a próxima página. 9 vezes 10 elevado a menos quanto mesmo? 9 vezes 10 a menos 6. Isso. 9 vezes 10 a menos 6. Multiplicado pelo volume inicial, tá certo? Do mercúrio, o volume inicial do bulbo, ok? O volume inicial do bulbo, que é 0,500 multiplicado pela variação de temperatura, que é igual a quanto? Que é igual a 100. Ok, pessoal? Que é igual a 100. Então, pessoal, vamos lá. O delta, aliás, é o seguinte. Esse volume aqui não é o volume do bulbo com o capilar. É só o volume do bulbo. Ok? É só o volume do bulbo. Eu vou pegar o volume que dilatou e vou tirar o volume do bulbo. Porque se eu tirar o volume da dilatação só do bulbo, eu vou ter o volume que está dentro do capilar. Porque dentro do capilar também ficou mercúrio também, gerou um espaço vazio. Só que se esse espaço vazio, ele está na altura, entendeu? E aí eu não preciso dessa informação para determinar não preciso da informação do volume que dilatou do capilar para determinar aquela altura, tá certo? Então, vamos lá. Então, o ΔV do vidro, do bulbo, é igual. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, ok? Vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, olha. Eu vou multiplicar por 100 aqui, ó. 9 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 0,500 vezes 100 vai dar 2 vezes a vírgula. 1, 2. Vai ficar igual a 50. Agora, eu vou multiplicar aqui, pessoal, 9 multiplicado por 5, tá certo? Então, eu tenho aqui ΔV do bulbo de vidro é igual 9 vezes 5, 5 vezes 9 é igual a quanto? É igual a 45. Ora, como tem um zero aqui, eu acrescento um zero. E aí eu multiplico por quanto? Por 10 elevado a menos 6. Tá certo? Agora, deixa eu colocar mais para baixo aqui, para poder ter tempo. Tempo não, ter espaço. Tá certo? Veja bem, como eu tenho aqui, ó, que esse volume aqui da dilatação do mercúrio está em potência de base 10, essa potência é 10 elevado a menos 4, eu vou ter que transformar aqui, ó, esse volume aqui do bulbo para 10 a menos 4 também, porque depois eu vou subtrair um do outro. Eu não posso estar em 10 a menos 4 aqui e 10 a menos 6 aqui, ok? Vou transformar isso aqui em 10 a menos 4. Como é que eu vou fazer? Ó? Então, ΔV do vidro é igual. Ora, para ficar 10 a menos 4, eu tenho que somar 2 aqui. Para me somar 2,
vai ter que aparecer uma potência de base 10 cujo expoente é 2. Então, para fazer isso, eu tenho que dar essa vírgula duas vezes, olha, 1, 2. Então vai ficar 4,5, e aí sim eu multiplico por 10 elevado ao quadrado, ok? 4,5 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 450. Então, ok? 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 4,5 é 450 o resultado. Vezes quem? 10 elevado a menos 6, ok? Então o delta V do vidro é igual. Pessoal, eu tenho aqui, ó, 4,5 vezes, deixa eu colocar aqui a minha imagem para cá, vou colocar aqui que não atrapalhe tanto, vou colocar para cá, tá bom? Não, vou colocar aqui em cima, não, vou trazer para cá mesmo, tá? Vou continuar aqui, 4,5 vezes 10 eu vou colocar 4,5, aí eu vou multiplicar agora esses dois, olha. Produto de potência de mesma base. Repito a base, soma os expoentes. Então eu vou pegar, vou somar os expoentes. Menos 6 mais 2. Então eu tenho aqui, ó, delta V do vidro. A variação do volume do vidro, do bulbo, é 4,5 vezes 10 elevado a quanto? Menos 6 mais 2 é igual a menos 4, ok? O quê? Centímetros cúbicos. Então eu acabei de determinar, pessoal, a variação do volume do mercúrio e a variação do volume do bulbo, ok? O bulbo teve essa variação aqui, ó. O bulbo de vidro, ele aumentou, aquele frasco de vidro ele aumentou, aquela parte de baixo, né, do bulbo de vidro aumentou 4,5 vezes 10 a menos 4, ok? Agora, para me determinar, eu coloquei aqui, olha, para me determinar, terceiro passo, a altura, aliás, eu tenho que primeiro fazer o seguinte, terceiro passo, subtrair a dilatação do mercúrio da dilatação do bulbo. Qual é a dilatação a dilatação do mercúrio? Está aqui, 90 vezes 10 a menos 4. Qual é a dilatação do bulbo? 4,5 vezes 10 a menos 4, ok? Preste bem atenção. O mercúrio, ele dilatou 90 vezes 10 a menos 4. Só que uma parte desse 90 vezes 10 a menos 4 foi preenchida aqui, ó, por esse volume de 4,5 do bulbo de vidro que dilatou. Tá certo? É por isso que eu tenho que subtrair esse volume da dilatação do mercúrio por este volume da dilatação do frasco de vidro, ou seja, do bulbo, para poder eu saber exatamente qual foi o volume de mercúrio que ficou dentro do captor, tá certo? Dentro do captor. Captor mesmo, número? Não, do capilar. De captor. Dentro do capilar. Para me saber o volume que ficou dentro do capilar. Então eu fiz o passo 1, tá aqui o passo 1, ok? O passo 1 tá aqui, ó, que é este volume aqui, o passo 1. Fiz o passo 2, que é esse outro volume aqui, e agora eu vou subtrair, né? Vou subtrair. Então eu tenho aqui, ó, pelo passo 1, eu determinei a variação do volume do mercúrio. Essa variação foi de quanto? 90 vezes 10 elevado a menos 4 centímetros cúbicos. Pelo passo 2, eu determinei a variação do volume do vidro, ou seja, do volume do bulbo. O volume do bulbo ele teve um aumento de 4,5 vezes 10 a menos 4. O que? Centímetros cúbicos. Tá certo? Só que desses 90, olha, 4,5 foi para cá, ó, foi para dentro do bulbo, que ele aumentou quando sofreu um processo de dilatação. Então eu vou agora para o passo 3, que é descobrir o volume, né? O volume do capilar, tá certo? O volume do capilar, vou colocar aqui, ó, capilar. Colocar do cap, já sabe que é do capilar. O volume do capilar, qual é o volume do capilar? É a variação do volume de mercúrio
menos a variação do volume do bulbo, tá certo? É o volume que ficou dentro do capilar. Então, o volume do capilar é igual a quanto? Essa variação, olha só, é 90 vezes 10 a menos 4, subtraído de 4,5 vezes 10 elevado a menos 4, ok? Ora, pessoal, o volume do capilar, portanto, é igual, vou fazer aqui, vou colocar 10 a menos 4 em evidência, então vai ficar 90 menos 4,5, que multiplica 10 elevado a menos 4, ok? Esse 10 a menos 4 estava multiplicando aqui, ó, 90, e estava multiplicando 4,5. Então eu coloquei ele em evidência, né? Eu coloquei um parêntese, tá? De maneira que se eu quiser retornar, eu multiplico, ó, 10 a menos 4 vezes 90, vai ficar 10 a menos 4 vezes 90. 10 a menos 4 vezes 4,5 está aqui, ó. 10 a menos 4 vezes 4,5, não terei nada. Então o volume do capilar é igual a quanto? 90 menos 4,5 é igual a quanto? 85,5. Ok, pessoal? 90 menos 4,5 é 85,5. Então vai ficar 85,5 vezes 10 elevado a menos 4. O que, pessoal? Centímetros cúbicos. Ok? É o volume que está dentro do capilar. Então, acabei de determinar aqui o volume, pessoal, que está dentro do capilar. Agora, esse capilar, eu vou fazer o seguinte. Vou dar aqui, olha, fazer um zoom nesse capilar aqui. E vou colocar ele assim, bem grande agora, tá? Como se fosse isso aqui, ó. Ok? Isso aqui é o capilar. Aí vamos supor que o capilar, o capilar circular. Ele está cheio, esse capilar, né? Até um determinado valor aqui. Ok? Até um determinado valor, esse capilar. E aí esse capilar aqui, ele vai ter uma altura relativa a esse volume aqui, ó. Ok? Vocês lembram da matemática? Como é que eu calculo o volume de um sólido? O volume de um sólido, de um cilindro, por exemplo, é a área da base vezes a altura. O volume é igual à área da base vezes a altura. Então, se eu tenho a área da base, essa área aqui, ó, se for uma área circular, eu tenho esta área, eu multiplico pela altura e determino o volume, tá certo? Então, aqui, olha, vamos determinar agora aqui a altura, ok? Vamos determinar a altura. Qual é a altura que ele está pedindo? Vamos voltar aqui mais um. Determinar o comprimento da coluna de mercúrio, né? A altura da coluna de mercúrio. A altura da coluna de mercúrio. Deixa eu baixar um pouquinho. Da coluna de mercúrio. Qual é essa altura da coluna de mercúrio? 2 pontos. Pessoal, eu vou determinar essa altura por esta fórmula aqui, olha. O volume de um sólido cuja base é regular, tá certo? É a área da base multiplicado pela altura, ok? Pessoal, qual é a área da base? O problema no início, ele diz que a área da seção do capilar, ele dá a área da seção do capilar. Quanto é? Tá aqui, ó. A área da seção do capilar, 3,0 vezes 10 a menos 4. A área da seção do capilar é 3,0 vezes 10 elevado a menos 4, que centímetros quadrados. Pessoal, a área da seção do capilar é como se eu desse um corte aqui, ó, cortasse esse capilar aqui, aí eu enxergaria essa área aqui, ó, a área da seção, que é a mesma área da base, ok? Então, como eu tenho aqui, ó, o volume do capilar, eu tenho, ó, o volume do capilar eu tenho, que é igual a quanto? 85,5, o que? Vezes 10 elevado a menos 4 centímetros cúbicos, tá certo? Então, se eu tenho a área da seção e tenho o volume do capilar, eu posso determinar a altura do capilar, fazendo a substituição aqui nesta relação, ok? Posso calcular, fazer uma substituição aqui nesta relação. Então, vamos lá, vamos fazer a substituição. O volume
do capilar, o volume do capilar é igual à área da base, qual é? Que é a área da seção do capilar, multiplicado pela altura, ok? Qual é o volume do capilar? 85. 85,5 vezes 10 elevado a menos 4, é o volume do capilar, é igual. A área da base quanto é que é? Está aqui, ó, a área da seção. 3,0 vezes 10 elevado a menos 4, multiplicado pela altura, olha, pela altura da coluna de mercúrio, que é essa altura que eu quero determinar, ok? Veja bem, pessoal, o que eu vou fazer agora para determinar essa altura? Veja bem que essa altura está sendo multiplicada por 3,0 vezes 10 a menos 3, ok? Opa, desculpe, não é 10 a menos 3, vou apagar aqui, tá? Perdão, é 10 a menos 4. Já ia criar um problema porque não pode ser menos 3 aqui, porque está menos 4 aqui, então tem que estar na mesma unidade, senão eu não consigo fazer essa conta. Ok? Paguei, agora eu vou voltar para a canetinha. Então aqui é 10 a menos 4. Ok? Então se eu tenho aqui no primeiro membro 85 vezes 10 a menos 4 é igual a 3,0 vezes 10 a menos 4 vezes H, para me determinar o valor do H, basta pegar, pessoal, esse 85 vezes 10 a menos 4 e dividir por 3,0 vezes 10 a menos 4. Então, para me determinar a altura da coluna de mercúrio, eu vou pegar o 85,5 vezes 10 elevado a menos 4 e vou dividir por 3,0 vezes 10 elevado a menos 4. Olha, aqui você já cancela 10 a menos 4 com 10 a menos 4, tá certo? Porque são dois valores iguais. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 4 é igual a 1, ok? E 85 vezes 1 é 85, é o mesmo valor. Então sobrou o que aqui? Sobrou somente 85,5 dividido por 3,0, que eu posso colocar somente 3, ok? Agora, quanto é, pessoal? 85,5 dividido por 3,0. Então eu vou colocar aqui, olha, logo aqui o H, vou colocar aqui o H é igual, e vou fazer essa divisão aqui, ó, dessa parte superior aqui, 85,5 dividido por 3, ok? Pessoal, eu vou andar aqui, ó, vou multiplicar por 10 aqui. Quando eu multiplico por 10, essa vírgula anda para cá, ó. Vai ficar o quê? 855. Só que se eu multiplicar por 10 aqui, multiplico por 10 aqui também, aqui vai ficar 30. Então vai ficar 855 dividido por 30. Ok? 8 não dá para dividir por 30, 85 dá. 85 por 30 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 30 é igual a 60. Faz o tracinho, menos 5 menos 0 é igual a 5. 8 menos 6 é igual a 2, 25, ok? Vou baixar aqui vou baixar aqui, pessoal, o 5, né? Aí fica 255. 255 dividido por 30, pessoal. Vamos ver aqui, ó. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. Passou, é 3 vezes 8. 3 vezes 8 é 24. Então eu coloco 24. E como tem um zero aqui, eu coloco um zero aqui, 240. 30 vezes 8 é 240. 5 menos 0 é 5. 5 menos 4 é igual a 1. E aqui deu 0. Então sobrou 15. Não tem mais nada para baixar aqui, tá certo? Porque esse 5 já tinha baixado, tá certo? Vou colocar um 0 aqui e vou colocar uma vírgula. 150 dividido por 30. Ora, 3 vezes 5 é 15, né? Então vou colocar aqui, ó, 3 vezes 5 é 15. Acrescento um 0 aqui. Fechou. Zerou a conta. O resultado é 28,5. Então, a altura é de 28,5. Agora eu perguntaria para vocês, qual é a unidade, pessoal, dessa altura? É metro, é centímetro, é decímetro? Veja bem, o volume aqui está em centímetros cúbicos. A área que nós utilizamos para fazer a multiplicação aqui, ó, está em centímetros quadrados. Centímetro, centímetro, então aqui a altura é uma altura em centímetros, ok? Então veja bem que é uma questão assim, bem elaborada, né? Então essa altura, pessoal, da coluna de mercúrio, naquela parte
do capilar é de 28,5 centímetros cúbicos. Já coloquei centímetros cúbicos. Tô ficando maluco. 28,5 centímetros, tá certo? Não existe esse negócio de altura centímetros cúbicos, porque unidade de comprimento, de altura é centímetro, é metro, entendeu? Então eu realmente me equivoquei aqui. Então 28,5 centímetros é a altura, essa altura aqui, ó, essa altura da coluna de mercúrio aqui, ó, tá? Dentro aqui do capilar, tá certo? Essa altura é 28,5 centímetros cúbicos. Pessoal, essa aqui é uma ótima questão para treinar, ok? Então refaça essa questão pelo menos umas 3 vezes. Eu tenho certeza, se vocês fizerem 2 ou 3 vezes essa questão, vocês vão conseguir um bom desempenho na questão, tá bom? Bons estudos, pessoal. Muito obrigado.